Olá, este é o programa Saber Direito Responde. Eu sou o professor Flávio Grutti. Ao longo desta semana, estivemos abordando em 5 aulas temas civilistas muito importantes. A primeira aula foi referente à teoria geral dos contratos. A segunda aula foi referente a alguns contratos em espécie. A terceira aula foi referente ao divórcio e à emenda constitucional 66 de 2010. Na sequência, abordamos direito patrimonial e finalizando os alimentos. Hoje vamos dar seguimento aos nossos estudos com algumas perguntas dos nossos internautas e também nós temos aqui a presença de 2 estudantes, uma de direito e outro de administração. Olá, Isabela Carvalho. Olá, Arthur. Como vão vocês? Tudo bem? Vamos para a nossa primeira pergunta. Você está com a palavra. Professor, um indivíduo casado mantém uma relação extraconjugal já há vários anos. Se ele vier a falecer, a amante terá direito à metade da herança? Bom, você me falou, Isabela, que esse indivíduo manteve essa relação com uma amante. Se você se referiu à amante, isso me leva à conclusão de que seria uma concubina. E a concubina nós temos uma característica fundamental. Quem tem um concubinato não mantém uma relação destinada à constituição de uma família. Os requisitos, por exemplo, da união estável seriam uma união pública, contínua, duradoura, com a finalidade de constituir família. Agora, se essa relação ela é adulterina ou concubinária, a concubina não tem direito à meação da pensão, tampouco tem algum direito à herança. Quem tem direito à herança é ex-esposa ou ex-companheira e os herdeiros necessários e os herdeiros facultativos. Agora, interessante, o STJ não admite a existência de 2 uniões estáveis paralelas, concomitantes ou plurimas. Em situações como tais, supondo que esse cidadão que já morreu mantivesse essa segunda mulher como amante, a regra é que essa mulher não teria direito a mear pensão. Entretanto, o STJ, em alguns precedentes, já traçou a seguinte orientação: mesmo que essa segunda mulher seja uma concubina ou que seja uma companheira em união estável paralela ou concomitante, se ambas quem? A companheira e esta segunda mulher estiverem em idade avançada e impossibilitadas de ingressar no mercado de trabalho, excepcionalmente, pode ser que essa pensão alimentícia, ou melhor, essa pensão estatutária, seja meada. 50% para cada um, 50% para a outra. Mas, repito, a regra é que concubina e concubino não têm direito a nada, nem a receber pensão, tampouco a ter os direitos sucessórios. Certo? Bom, agora nós vamos passar para a primeira pergunta dos nossos internautas. Meu nome é Silvia Carolina Santos, estou no 2º semestre de Direito na Faculdade de Processos de Brasília, Distrito Federal. Professor, eu tenho uma pergunta. Professor, é possível alguém pegar empréstimo no banco, assinar um contrato de adesão e depois pretender discutir suas cláusulas? Excelente pergunta. Primeiro, ela se referiu ao contrato de adesão. O que seria o contrato de adesão? São aqueles contratos nos quais as cláusulas encontram-se prontas e são impostas ao consumidor, ao aderente àquele contrato. Não existe paridade entre o consumidor e, por exemplo, uma instituição bancária. Muitas vezes acontece o seguinte: alguém precisando de dinheiro, o mutuário, vai até o banco, contrai um empréstimo de mútuo, que é o empréstimo de dinheiro, lê as cláusulas e futuramente assina, saca o dinheiro, gasta o dinheiro e depois ingressa em juízo para discutir, por exemplo, juros extorsivos. Em hipóteses como tais, a jurisprudência tem vacilado, ora de um lado, ora do outro. A regra é a seguinte: se o consumidor assinou o contrato de mútuo,
lançou a sua rubrica ao lado da cláusula que está destacada em negrito ou em itálico, ou seja, se aquela cláusula restritiva do direito e fundamental ao contrato de mútuo foi claramente demonstrada para o consumidor, ele não poderia futuramente discuti-la, porque aí certamente o banco arguiria em defesa o instituto da venire contra factum proprium, ou seja, a vedação ao comportamento contraditório. E também poderia-se alegar malferimento ao princípio da boa-fé objetiva, porque aquele cliente, no momento em que estava precisando do empréstimo em dinheiro, poderia aceitar tudo, mas já com aquela reserva mental de lá na frente discutir e tentar diminuir a incidência de juros e, ao final, o que efetivamente ele tem que pagar. Agora, essa é uma corrente. Existe outra corrente que também é muito interessante. Suponhamos que esse contrato não tenha destacado as cláusulas restritivas, essas cláusulas fundamentais, como, por exemplo, essa questão referente aos juros. Em situações como tais, pode-se arguir a vulnerabilidade do consumidor, a hipossuficiência que pode ser financeira ou técnica, ou financeira e técnica, e aí, por malferimento, mais uma vez, do dever básico das relações consumeristas, o dever de informação, pode ser que algum juiz, em situações como tais, aplicando algum princípio de razoabilidade e proporcionalidade, intervenha nesse contrato, é o que nós chamamos de dirigismo contratual. O que é o dirigismo contratual? Quando o Estado, para tutelar a parte mais fraca, o indivíduo, se intromete naquela relação privada para diminuir o impacto financeiro. Em síntese, temos duas alternativas. Aqui eu considero preponderante que aquele que assinou, lançou a rubrica e conhecia as condições do contrato, não poderá discuti-lo nos contratos de adesão, porque isso caracterizaria a venire contra factum próprio, ou seja, o comportamento contraditório, que atrairia a suppressio e a surrécio, e, por outro lado, nós temos essa outra alternativa. Se essa cláusula estiver camuflada ou não estiver muito clara ou mal delineada, em situações como tais, poder-se-ia vindicar ao judiciário a sua mitigação. Ok? Vamos para a terceira pergunta com o nosso estudante de administração, Arthur. Pois não, Arthur? Professor, qual a diferença entre união estável e um namoro sério e duradouro? Ótima pergunta. Olha, eu sempre costumo brincar que hoje em dia está muito difícil amar, porque você não sabe se você está vivendo um namoro simples, se você está vivendo um namoro sério e duradouro, que a jurisprudência também chama de namoro complexo, ou se você está vivendo uma união estável. É muito difícil. Ou seja, em situações como tais, se você não reuniu aqueles requisitos da união estável, quais são? Que a união seja pública, contínua, duradoura, com a finalidade de constituir família. Dito de outra forma, o que é uma união que seja pública? É aquela que não é clandestina, é aquela que não é às escondidas, é a forma pela qual o casal se apresenta na sociedade. Essa é uma união pública. Se ela é contínua e duradoura, hoje o ordenamento jurídico não estabelece um tempo determinado para se fixar uma união estável. E também você pode ter pequenos hiatos, pequenas interrupções na sua relação, que isso não vai desnaturar a união estável. E o principal fundamento é a finalidade de constituir família. Portanto, às vezes você tem um namoro que é longevo, já dura muito tempo, mas apesar de esse namoro ser longevo, de viajarem juntos, de eventualmente vocês ficarem 2 meses no exterior estudando e rachando as despesas, isso pode não ser caracterizado como união estável por ausência daquela finalidade de constituir família. E como que você afere se a finalidade é a constituição de família? Tarefa difícil, porque o conceito é aberto, é muito subjetivo. Então, nessas situações, o julgador, quando tem que aplicar ao direito, ele vai ver os demais requisitos.
se é público, contínuo e duradouro, e alguns documentos que normalmente instruem uma inicial. Se, por exemplo, a mulher é beneficiária do plano de saúde, isso é um indicativo de família. Se é beneficiária de um plano de previdência complementar, é indicativo de família. Se apresenta, você tem fotografias, publicações em Instagram, publicações em redes sociais em gerais, chamando meu marido, esses são os nossos filhos, isso tudo são indicativos que vão ser levados em consideração. O melhor mesmo, quem tiver um namoro sério, duradouro, longevo, ou um namoro qualificado, se quiser descaracterizar uma possível união estável, é o casal ter maturidade para comparecer num cartório ou até mesmo por um documento particular e celebrar um contrato de namoro. Pronto, resolve tudo, certo? Vamos para outra pergunta agora dos nossos internautas. Eu sou Thales Geraldo de Nóbrega Fiore, estou no 6º semestre de Direito da Universidade de São Francisco de Bragança Paulista. Professor, eu tenho uma pergunta. Vamos supor que uma pessoa casada, que não está mais dando certo da relação por não gostar mais de outra pessoa, para promover o divórcio, deve ser declinado ou expor a culpa, ou basta dizer que não gosta mais da pessoa? O divórcio hoje dispensa análise de culpa. Desde a Emenda Constitucional 66 de 2010, não é necessário mais, como diz o ditado popular, lavar a roupa suja. Basta indicar a quebra da afetividade, ou seja, um diz para o outro, não gosto mais de você. Os laços afetivos entre mim e você estão desfeitos. E mais, o divórcio pode ser celebrado no dia seguinte ao casamento. Hoje nós não temos mais aquele requisito temporal para ser cumprido. A discussão de culpa ficou no passado. Se hoje em dia algum dos cônjuges abordar um advogado, pedir para que esse advogado abrace sua causa, certamente o advogado atualizado vai dispensar de consignar nos autos do processo de divórcio qualquer discussão que seja relacionada à culpa. Hoje em dia, o divórcio traduz um direito potestativo. O direito potestativo significa que eu posso influenciar no status jurídicos de outrem sem que esse outrem precise receber a minha intenção. É uma declaração não receptícia. Não existe mais o não lhe dou o divórcio. O divórcio vai ser decretado, ponto, por ser direito potestativo. O que pode ser contestado será apenas os demais requisitos: partilha, alimentos, direito de guarda, direito de visitações, etc. Agora nós vamos dar uma pequena pausa para o nosso intervalo e já já voltaremos com mais perguntas. Olá, estamos de volta com o Saber Direito Responde. E agora com mais uma pergunta com a doutora Isabela. Pois não, Isabela? Professor, um homem paga para uma mulher uma pensão alimentícia para que ela faça a criação do filho e descobre que essa pensão está sendo desviada para outras finalidades. Nesse caso, o que pode ser feito? Excelente pergunta de difícil resposta. A situação que você trouxe é a seguinte: nós podemos hoje em dia pagar pensão alimentícia em pecúnia, em dinheiro, ou pensão alimentícia in natura. In natura seria qualquer proveito que você pague em benefício, por exemplo, do seu filho. Podemos supor o seguinte exemplo: o pai separou-se da mãe e ficou obrigado pelo pagamento de R$1.000 em pecúnia, em dinheiro, mediante depósito na conta corrente da mãe, e também ficou incumbido de pagar a escola desse filho. Então nós temos uma parte em pecúnia e a outra parte in natura. O que acontece em muitas situações? O homem paga, por exemplo, R$2.000 em pecúnia apenas, porque você pode misturar pecúnia in natura ou só pecúnia. Não é muito comum tudo in natura, a jurisprudência não aceita. Mas vamos à sua resposta. Tudo em pecúnia, R$2.000 por mês.
e este homem começa a perceber que o padrão de vida do filho está caindo. Ele está andando mal vestido, ele saiu daquela escola boa e foi para uma escola mediana, ele foi retirado do curso de inglês e também saiu da academia. Em contrapartida, a mãe está se vestindo bem, trocou de carro e anda viajando com frequência. Ou seja, há claros sinais da malversação do dinheiro da pensão. Muito se discutiu na doutrina e na jurisprudência se situações como tais ensejaria uma ação de exigir contas, que na codificação anterior chamava ação de prestação de contas. Para sermos técnicos, jurídicos, hoje é ação de exigir contas. A jurisprudência caminhou, vacilou e hoje sedimentou o entendimento de que o homem ele não pode mover uma ação de exigir contas. Por quê? Porque se mover uma ação como essa em face da mãe e ela prestar as contas e ao final ficar caracterizada malversação desse dinheiro, ela não será compelida a devolver, porque se trata de alimentos e os alimentos são gastos, são consumidos. Lembrando que alimentos não são apenas os nutrientes, engloba tudo, engloba saúde, educação, lazer, vestuário, mas os alimentos, eles são balizados pelo princípio da irrepetibilidade. Em direito civil, repetir significa restituir, devolver. Então, se essa ação for ajuizada, houver uma sentença julgando que as contas estão erradas, o pai não poderá pedir a restituição. Por quê? Porque os alimentos são irrepetíveis. Os alimentos foram gastos e consumidos. Como que resolve uma situação como tal? Não é fácil. Em algumas situações, o pai obtém a reversão da guarda, ou seja, se a mulher tinha guarda unilateral, a perde. Se a mulher tinha guarda compartilhada com o lar de referência para a mãe, o lar de referência é alterado para que passe a ser do pai, ou o pai pode mover uma ação revisional de alimentos. E numa ação como essa, o que ele vai buscar? Olha, eu hoje pago em benefício do meu filho R$2.000 em pecúnia. Doravante, eu vou pagar 1.800 em natura, ou seja, eu vou pagar o inglês, eu vou pagar a escola, a creche e outros gastos como plano de saúde, e em pecúnia eu vou pagar apenas R$200. Então é assim que se resolve atualmente. Não é tarefa fácil, mas é uma forma de compelir, no sentido de obrigar a mãe a, doravante, gastar de maneira correta a pensão alimentícia. É claro que esse exemplo vale tanto para o homem que recebe a pensão ou para a mulher, que fique bem claro, certo? Vamos para mais uma pergunta dos internautas. Se eu assinar um contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, eu posso desistir sem ter que pagar multa? E se eu desistir, eu perco o sinal que dei como entrada? É uma boa pergunta, nós voltamos aqui para o direito das obrigações, para os contratos. A pergunta dela é a seguinte: se desistir de um contrato de promessa de compra e venda, ela vai perder o sinal que ela deu? Vai perder o sinal que foi dado. Se esse contrato contiver uma cláusula penal impondo uma multa compensatória, ela vai pagar essa multa? Sim, ela vai pagar essa multa compensatória. Agora, cuidado, nós temos que obtemperar alguns detalhes. Se esse contrato contiver uma multa compensatória, você esquece o Instituto das Arras Confirmatórias, aquele sinal que você deu. Agora, se este contrato, por um equívoco, não contiver uma multa compensatória, você perde o sinal dado. Aliás, essa é a finalidade do Instituto das Arras. A diferença é a seguinte: se essa multa ou se a perda dessas arras for manifestamente elevada, você pode ingressar com uma ação judicial invocando a aplicação do artigo 413 do Código Civil, no qual o juiz deverá reduzi-la
equitativamente. Redução equitativa. Vocês sabem que é uma redução equitativa? O que é o juiz julgar com equidade? É o juiz apreciar a causa com razoabilidade, com proporcionalidade, quando não contiver no ordenamento jurídico, no Código Civil, uma norma posta, uma norma positivada que resolva aquela situação no caso concreto. E aí o juiz vai aplicar justiça ao caso concreto. E mais um esclarecimento. Multa compensatória difere da multa moratória. Quando se pensa em mora, nós estamos pensando não apenas no atraso, na demora, nós estamos pensando no cumprimento imperfeito de uma obrigação. Se você ainda tiver aquela intenção de cumprir o contrato, a multa aplicada é a moratória. Agora, se não houver mais a intenção de cumprir o contrato, a multa será compensatória. A multa compensatória, ela é maior do que a multa moratória. Por quê? Porque ela já funciona como uma prefixação de perdas e danos. Ou seja, se você, desistente, acha que vai ficar sem pagar nada, está equivocado. Por quê? Você, no mínimo, perderá as arras que você deu para o promitente vendedor. E se contiver o contrato uma cláusula compensatória, você vai pagar essa multa compensatória, repito, que funciona como uma prefixação de perdas e danos. Não por acaso, a base de cálculo da compensatória ela é maior do que a base de cálculo, a base de cálculo da multa moratória, certo? Vamos então para mais uma pergunta agora do nosso Arthur. Professor, o que é um contrato de namoro e qual a sua validade jurídica? Contrato de namoro. Se todo mundo fizesse um contrato de namoro, a propósito da sua pergunta anterior, do contrato longevo, do contrato sério e duradouro, é um contrato que os namorados vão celebrar estabelecendo que aquela relação que eles estão vivendo não tem a finalidade de constituir família. Ou seja, que aquela relação que eles estão vivendo não é e não será uma união estável. Por quê? Porque não reúne aqueles requisitos da convivência marital. Tem plena validade jurídica e pode ser feita por documento particular ou por instrumento público. Comparece no cartório, muitas vezes custa 100, 150, 200 reais, que vão resolver a sua vida se lá na frente algo der errado. Eu costumo brincar que o amor é como aquela cláusula que a gente chama em direito de rebus sic stantibus, que significa enquanto as coisas estiverem como estão. Naquele momento da paixão, tudo é muito bom, um acredita no outro. Mas quando essa relação chega ao fim e vem aquela compensação da dor emocional com desfalques ou com investidas financeiras, é bom que o casal tenha essa maturidade de ter esse contrato em mãos, porque aí não haverá discussão. Ok? Vamos para mais uma pergunta dos nossos internautas. No caso do divórcio, como funciona a comunicação dos bens? O que afinal constitui um marco divisor da comunicabilidade de bens? E a sentença da separação judicial? É a sentença do divórcio ou pode ser considerado o dia em que a pessoa saiu de casa? Boa pergunta. Hoje em dia nós temos o regime supletivo no direito brasileiro. Qual é o regime supletivo? Da comunhão parcial de bens. Antes da Lei 6.515 de 1977, o regime supletivo era o da comunhão universal de bens. Hoje em dia é muito raro. Agora, se o casal comparece no cartório para abrir o processo e se nada dispuser a respeito do regime de bens, o serventuário do cartório vai consignar, por termo nos autos, que o regime será o da comunhão parcial de bens. Se o casal quiser adotar um regime diverso, como a separação legal, separação absoluta, comunhão universal ou participação final nos aquestos, ele terá que fazer um pacto antinupcial no outro cartório, no cartório de notas.
Da mesma forma, a união estável. Se o casal apenas viver aquela relação de maneira informal, estará vivendo o regime de comunhão parcial de bens. Agora, se fizer um pacto escrito prévio, poderá estabelecer um outro regime. Muito bem, suponhamos que o casal tenha convolado núpcias, que exista um matrimônio. Quando você pensa em separação judicial, você pensa em fim da sociedade conjugal. Quando você pensa em divórcio, você pensa em fim do vínculo conjugal. Em outras palavras, o separado judicialmente, ele não pode casar-se novamente. O divorciado, ele pode casar-se novamente. Agora, qual é o marco divisor da comunicabilidade de bens? É a separação de fato. O dia que o homem saiu de casa ou que a mulher saiu de casa pode ser considerado como o dia da separação de fato. E assim, nós concluímos as nossas perguntas feitas pelos internautas. Agradeço a participação da Isabela, agradeço a participação do Arthur e espero revê-los numa outra ocasião. E aqui nós fechamos aquele conjunto de aulas, aquele conjunto de debates sobre a matéria tão interessante, esses temas tão relevantes de direito civil. Muito obrigado à produção, muito obrigado pelo convite. Espero que eu tenha sido útil a todos vocês e que eu tenha correspondido às expectativas. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.